Eu gostaria de falar com vocês sobre o meu livro Convide Seu Inimigo para um Café, que é um livro sobre gestão de conflitos relacionais. Ele vem lançando um olhar sobre os principais comportamentos que mais impactam negativamente as nossas relações. Ocorre que nem sempre nós temos a percepção de que a nossa própria postura joga mais álcool na fogueira dos conflitos e acaba trazendo mais dissabores. É preciso que a gente ganhe um distanciamento para poder fazer uma avaliação um pouco mais neutra e mais crítica, com esse olhar de que eu posso estar comprometido de uma maneira significativa nas minhas relações, mas eu preciso avaliar que tipo de comprometimento é esse e de que maneira a minha atitude impacta na relação do outro, vice-versa. Esse é um convite a um processo de autoconhecimento. É preciso que você olhe para você com um olhar de generosidade. Quando eu digo convide seu inimigo para um café, tem aquele inimigo que é o inimigo externo, que a gente classifica como inimigo, mas que na verdade é fruto da nossa percepção. E tem aquela parte do nosso auto-julgamento, que é um julgamento depreciador de nós mesmos. O livro ele também nos convida a resgatar essas partes que nós excluímos de nós mesmos. O tem que ser feito dessa forma, eu tenho que agir assim, é uma grande armadilha. Quando eu falo de gestão de conflitos, eu estou falando nada mais, nada menos do que relacionamento interpessoal. Eu só estou falando disso, de como nós nos atrapalhamos quando estamos nos relacionando, porque queremos ser donos da ideia, porque não queremos abrir mão de algum ponto de vista. Então você pode ser ajudado a partir do momento em que você faz uma análise, você faz uma reflexão sobre os pontos que estão conectando você com as suas dores atuais. Uma vez que você mapeia isso, você tem condições de trazer para si parte da situação onde você pode interferir. Porque o que ocorre com muita frequência é que nós somos especialistas em nos desamparar em situações chaves. O mais importante é que a gente consiga agora, depois de uma certa maturidade, nos amparar. Isso significa ficar ao nosso lado, não soltar as nossas próprias mãos. Uma recomendação muito importante é que o autoconhecimento é talvez o principal elemento de poder. Então, esse livro é um convite a que você recupere o seu poder pessoal a partir do momento em que você tome uma decisão de se conhecer melhor. Assim, tudo pode ficar mais fácil na sua vida. Existem crenças que são limitantes, que, portanto, impedem o nosso desenvolvimento, e outras que são mais estruturantes, que nos levam à frente e que não geram nenhum tipo de obstáculo. Nós estamos falando aqui das crenças limitantes. Então, imagine uma pessoa que tem uma necessidade de parecer perfeita para os outros, para que ela tenha sucesso, seja aceita ou seja integrada na sociedade. Imagine o seguinte, uma pessoa que tem muito medo de conflito. Então, essa pessoa, ela vai agir em todas as suas relações de forma a ser muito mediadora, muito pacificadora, porque ela tem receio que, ao se indispor com o outro a veja como alguém que não é uma pessoa agradável, uma pessoa ruim, etc. É como se ela ficasse assumindo muitas coisas para si e chega uma hora que ela explode e as pessoas nem conseguem entender por que ela explodiu. O outro não tem como saber disso. Na cabeça de uma pessoa dessa que tem uma crença limitante de que não pode se indispor, o problema é sempre do outro. O outro não é compreensivo, o outro não me enxerga, o outro não percebe minha necessidade, mas ela também não expressou qual é a necessidade. Imagine uma situação dentro de uma empresa, por exemplo, onde vai se lançar um produto novo e há controvérsia sobre aquele produto. Ocorre que algumas pessoas às vezes discordam daquele produto, daquele lançamento, mas não se posicionam. E o que acontece é que nos bastidores elas acabam fazendo uma espécie de força contrária àquilo que foi decidido. Quando o ambiente ele é restritivo e as pessoas têm medo de se colocar, elas não contribuem de forma significativa, elas não
deixam claro que elas estão indispostas com aquilo, portanto não podem receber ajuda para esclarecer o ponto de vista, e os processos ficam bloqueados. O ideal é esgotar todas as opiniões e sugestões que estão à mesa, de maneira que as pessoas se sintam livres porque estão debatendo apenas uma ideia e não estão debatendo os donos das ideias. Quando nós pensamos em sombra, nós sempre pensamos naquelas emoções, naqueles sentimentos e até pensamentos que são difíceis de serem assimilados pelo outro ou que seriam alvo de julgamento. Mas, por exemplo, vamos falar de uma sombra que todo mundo tem medo de assumir que existe, né? Que é a sombra da inveja. O que é a inveja ou a cobiça, digamos assim? A cobiça é a vontade que você tem de ter o que o outro tem, mas não significa que você não deseja que o outro tenha. Você apenas é movido por um desejo de conquistar aquilo também. De uma certa forma, essa emoção ela pode fazer com que você batalhe ainda mais para conseguir coisas que talvez você tenha potencial para conseguir e ainda não tentou. Se a gente olhar sob a ótica da sombra, ela tem um caráter funcional também, que precisa ser levado em consideração. Não existe luz sem sombra. Já sabemos que o conflito é bom e que ele pode ser funcional, mas existem aqueles conflitos que são disfuncionais, que são aqueles que nós não conseguimos administrar e que ficam gerando dor para todos os envolvidos. E às vezes é um conflito só interno, não tem relação, não envolve mais ninguém, é um dilema que a pessoa vive. Então, se eu conheço pessoas que estão para mudar de emprego ou para rever sua carreira há mais de 10 anos, estão carregando aquele peso da falta de decisão, da falta de reflexão. O livro, ele traz conceitos chaves e ele traz reflexões. Só que há momentos na nossa vida em que só as reflexões não nos ajudam a sair do lugar. E é por isso que eu proponho alguns trabalhos onde haja reflexão acompanhada de exercício, de atuação prática, para que essa pessoa consiga desestabilizar algum ponto e encontrar novos paradigmas, digamos assim. É colocar uma pitada, um ingrediente novo que desafie, que traga uma outra perspectiva, para que por contraste, por comparação, a gente saiba o que está acontecendo na nossa vida. Esse livro é um convite.